Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos de interesse das PMEs. Hoje temos connosco Eduardo Continentino, com formação e certificação em gestão de empresas, atuou em mais de 3 décadas como gestor executivo sénior em grandes empresas nacionais e multinacionais. Atualmente é consultor, formador e mentor em vendas e gestão da mudança para PMEs em Portugal, Brasil e em Angola. Eduardo, em primeiro lugar, muito bem-vindo a mais um podcast do Voice Leadership. Já não é a primeira vez que nos encontramos. Hoje temos aqui o tema da importância do marketing digital nas vendas B2C e B2B. Porquê que este tema é tão importante? Porquê que é tão difícil o cliente descobrir o nosso produto, o nosso serviço? Olá, mais uma vez é um grande prazer falar consigo, Pedro. O marketing digital, talvez hoje, seja, eu posso dizer, fundamental para a alavancagem de qualquer negócio, seja ele tanto no segmento de venda para pessoas diretamente ou para vendas da empresa para a empresa. Por quê? Porque o marketing digital ele faz com que você tenha uma abrangência muito ampla. O marketing digital ele permite que você faça uma mescla entre a venda de uma forma mais aberta e aquela venda mais segmentada e direta, que é aquela venda onde você define os seus canais de distribuição. Então, por isso que eu digo que o marketing digital, ele permite que você consiga fazer que o cliente, hoje, com seus novos hábitos, ele lhe descubra. E como é que ele vai lhe descobrir? Esse é o grande desafio, né? É a parte talvez mais difícil. E depois que ele lhe descobre, por que ele decide por você, já que existem tantos competidores, tantos concorrentes no mercado. Então, o marketing digital é fundamental, é importante e, ao mesmo tempo, é muito complexo. Eu gostei da expressão do... permite que, por um lado, o cliente descubra a empresa e descubra o produto e serviço e ele próprio toma a decisão por si. Como é que isso acontece? Qual é que é a abordagem que consideras que faz mais sentido para uma PME fazer com que o cliente se descubra o seu produto ou serviço? Olha, o primeiro básico, a PME tem que saber o que ela vende, qual o seu produto, isso é básico. Isso, em princípio, ele deve saber, ou não? Não sei. Né? Às vezes existem PMEs que são PMEs de segmentos não tão específicos, principalmente que vendem para o cliente geral, que ela tem uma linha de produtos tão diversificada que ela tem muita dificuldade de se identificar no mercado. Né? Mas vamos colocar que ela conheça qual é o seu produto. Feito isso, que é fundamental, né, em tese, ela precisa fazer com que esse produto ele tenha relevância. E quem é meu cliente? Porque, veja bem, o seu produto ele pode ser até um produto genérico que caiba em qualquer tipo de perfil de cliente. Mas existe aquele perfil que, numa linguagem mais sofisticada, a gente chama de persona, né? Existe aquele perfil de cliente que é muito mais específico e que você, com certeza, terá chances de conversão, isso é, anunciar e vender muito maiores. Então, por isso que você tem que conhecer seu produto, conhecer seu cliente, entender o mercado que você está atuando. O que é entender o mercado que você está atuando? É saber se você tem concorrentes que vendem produtos iguais ou similares ao que você já vende. É você saber se aquele mercado ele tem uma capacidade financeira de pagar quanto o seu produto custa. Então, são esses detalhes que são muito importantes serem observados e você tem que conhecer muito bem, porque, caso contrário, você vai estar usando uma munição, que é uma munição errada, no caso, para atingir um alvo que é um alvo extremamente dinâmico, né? E você está, de repente, só gastando a bala, né? ou a sua munição de uma forma errada. Então, você poderia ser muito mais específico. Na tua opinião, Eduardo, qual é que é a principal diferença, tendo em consideração o tema que estamos a falar aqui, de marketing digital, a principal diferença entre os clientes B2C, portanto, os clientes individuais, o consumidor final, ou B2B, empresas? O cliente de empresa, ele é um cliente que você tem que pensar nele a mais longo prazo. É um cliente que tem uma característica muito interessante, porque não é um cliente que você está falando com uma pessoa somente. Normalmente, os clientes, no caso corporativos, que são esses B2B,
são clientes que ele tem uma hierarquia de decisão mais complexa. Outra coisa, é um cliente que ele se preocupa muito com a questão do risco, né? O que acontece se eu fizer esse investimento e se esse investimento der errado? Né? O que acontece se eu comprar esse produto que deveria ter uma certa finalidade e ele não resolver o meu problema? Então, é muito mais complexo porque você lida muito com a questão da confiança, você lida muito com pessoas, cada uma com sua opinião e suas necessidades departamentais que influenciam na decisão. Já o cliente que é o B2C, que é aquele cliente que você vende direto, você tem que se preocupar muito com as emoções que ele tem. Porque você, na realidade, você tem que provocar a emoção dele. Ele é um cliente que ele compra muito pelo impulso, né? Pelo modismo. Então, são características interessantes que têm que ser consideradas nesse perfil de cliente. Perfeito. E a tua opinião, qual é que é a importância de aliar o marketing a uma boa gestão de vendas? Olha, eu costumo dizer que o marketing, ele lhe dá forma, o marketing vê a floresta, né? E a venda vê as árvores. O que acontece? O marketing ele vai lhe dar com precisão quem é o seu cliente, qual é o mercado que você deve atuar, o preço que você deve promover, ofertar e a forma que você deve vender seu produto. Agora, no campo, quem vai definir se aquela estratégia com as táticas corretas vai definir se aquela estratégia está certa e as táticas que têm que ser adotadas é o pessoal de vendas, é a gestão das vendas, porque a gestão das vendas ela trabalha exatamente no dia a dia com o cliente e acompanha muito essa dinâmica de mudança. Então, a simbiose entre vendas e marketing é fundamental, porque um não sobrevive sem o outro. Né? É a forma, vamos dizer assim, mais completa de um relacionamento de equipas, que eu posso assim dizer. Falaste aqui das diferenças entre B2B, portanto, as empresas, e o consumidor também, B2C, portanto, há aqui diferenças, mas no final do dia, o que é que o cliente procura? O cliente procura um produto que tenha valor, né? Quando a gente fala valor, não é o quanto ele custa, é o que ele traz de valor agregado, o que ele além do preço, ele traz de vantagem para o seu negócio. O cliente procura a confiança. O cliente procura uma empresa ou uma marca que ele possa confiar e acreditar. O cliente procura, sobretudo, uma parceria. Porque o cliente, ele por si só... Estás a falar de B2B. Eu estou falando B2B com viés B2C também. Então, eu estou sendo mais genérico, né? Se você for querer separar os dois, para ser mais específico, vamos dizer que o B2B tem muito a ver com a questão do valor. O valor do produto é fundamental, porque o B2B ele quer um produto que ele dê um retorno do investimento maior possível. Então, ele vai querer que esse produto permaneça na sua cadeia de fornecedores o mais longo tempo possível. Caso contrário, ele errou na compra. É aquela história do risco, né? Já o B2C, ele é imediato. Então, ele procura aquilo que vai resolver o problema dele naquele momento, a necessidade que ele tem instantânea e talvez aquilo que vai fazer com que ele se sinta mais confortável emocionalmente, no caso, pela compra. Então, a especificidade de um e outro está mais ou menos marcada dessa forma. Perfeito. Então, vou resumir e depois, naturalmente, como sempre, reforça e complementa como achares melhor. Falámos aqui hoje sobre a questão do marketing digital para empresas, portanto, B2B ou para o consumidor final, e o marketing digital oferece a oportunidade às PMEs de ter uma venda mais aberta, mas ao mesmo tempo também mais segmentada, se for capaz de fazer uma segmentação dos seus clientes. Permite também o que eu achei interessante a tua abordagem, os clientes descobrirem por si só a empresa, o produto ou o serviço e tomar decisão sobre si próprio, sobre a escolha do produto ou do serviço. Eu acho que isso é um bom lembrete, porque, na verdade, no final do dia, quem faz essa escolha é o cliente e temos é que saber fazer com que o cliente nos descubra. A senhora majestade. Exatamente. É o rei e rainha. A PME deve saber o que vende. Eu estava a provocar a pergunta, mas não sabe o que é que vende, não sabe qual é que é o produto ou o serviço, e a verdade é que esta pergunta não é ingênua. Na verdade, eu conheço muitas PMEs que, apesar de saberem, na sua essência, o que é que vendem,
determinado produto que tem uma utilidade ou um serviço, existem muitas empresas que não compreendem o fator de diferenciação comparativamente com o mercado, ou, como tu disseste bem, têm um portfólio tão grande de produtos, é tão diversificado, que às tantas nem conseguem ter uma clareza da mensagem, de posicionamento da marca, o que dificulta naturalmente depois as empresas reconhecerem e descobrirem essa marca ou esse produto junto àquela empresa. Falaste da questão das personas, ou seja, o perfil do cliente, ou os perfis de cliente, porque na verdade há potencialmente mais do que um, do que dois, do que três perfis. Saber fazer essa segmentação também permite diferenciar os clientes e ter uma mensagem e uma estratégia de comunicação mais direcionada para esses clientes, entendendo o mercado, ou seja, entendendo quem são os concorrentes, que produtos é que eles estão a entregar que são potencialmente similares ao nosso, com que preço, e isso naturalmente permite compreender onde é que nós vamos investir e atacar, não é? Utilizaste a expressão, garantir que utilizamos a munição no sítio certo. Caso contrário, vamos estar a gastar bala, utilizando a tua expressão. Lembrando, e aqui muito importante, eu acho que a relação com B2B, ou seja, empresas, é tipicamente uma relação de vendas e de marketing mais de longo prazo, até porque existem mais pessoas que estão envolvidas no processo de compras, há uma hierarquia no processo de tomada de decisão e há uma preocupação com o risco. E isso faz com que quem esteja a tomar a decisão, o comprador final, faça sempre a pergunta sobre eu confio ou não confio. E, portanto, o marketing tem que ter em consideração estes fatores. Sobre B2C, ou seja, quando estamos a falar do consumidor final, temos que também saber alavancar a parte das emoções, provocar emoções, porque há muita compra por impulso, pela moda, e, portanto, o marketing digital tem que ser hábil a trabalhar essa matéria, sempre em alinhamento com as vendas. Enquanto o marketing trabalha muito mais que mercado, que target, que preço, que formas de venda, as vendas e as equipas de vendas são aqueles que vão traduzir toda essa estratégia em tática de terreno e têm que ter a capacidade de adaptação face às mudanças que ocorrem de uma forma bastante mais rápida. No final do dia, o cliente procura, sobretudo B2B, algo que tenha valor, que tenha vantagem, que eu tenha confiança, que eu confie na marca, que seja uma parceria, e tu falaste bem, potencialmente que perdure no tempo, ou seja, parcerias mais de médio e longo prazo. Enquanto no B2C, quando estamos a falar do consumidor, é mais imediatista. Pode ser um bocadinho mais por impulso, resolve-me o problema ou a necessidade que eu tenho e tem que ter o conforto emocional, eu gostei da expressão, o conforto emocional que aquela compra daquele serviço ou daquele produto me traz. É mais ou menos isto, Eduardo? Exatamente isso, e aquilo que eu brinquei quando você estava iniciando o seu resumo, o cliente ele que decide, cada vez mais, porque com as ferramentas digitais que existem hoje, ele já sabe o que quer, né? Cabe a você lapidar e, de repente, direcionar da melhor forma possível para aquilo que você também quer vender. Então, aí eu acho que chega um equilíbrio interessante. É a arte, no caso da venda e do marketing, trabalhando em conjunto. E às vezes não é assim tão fácil como parece. Não, é complexo. Eduardo, uma vez mais, muito obrigado e espero ver-te em breve. Ok, um grande abraço, obrigado.